Então, sobre os títulos de renda variável, o mais comum são as ações, que, na verdade, é um título emitido pelas grandes empresas ou instituições a fim de captar recursos. Então, funciona assim. As ações, elas nada mais são do que... não sei se a professora explicou o que é patrimônio líquido para vocês. Não? Tá, mas enfim... a empresa, como é que ela se capitaliza? Ela faz... tem o capital dos sócios então, existe o dinheiro que, por exemplo, nós aqui, a turma, a gente abre uma sociedade, a gente estipula, cada um vai colocar R$1.000, e então temos 12 pessoas aqui na sala, R$12.000 seria o nosso patrimônio líquido. Então, as ações são, a gente pega esses R$12.000 e divide em 12.000 ações. E então, cada ação vai valer R$1, digamos. Seria essa a ideia do que vale uma ação. E aí, colocamos no mercado, mas, enfim, existe, né, a sociedade aberta, a sociedade fechada. No caso das ações abertas, a gente joga essas ações para o mercado, e aí o mercado começa a comprar e vender, e aquilo lá vai variando. Pode passar, professora, o slide. Principais títulos de renda variável, eu só vou passar rapidamente um pouquinho cada um, não sei se é do interesse de vocês. Então, principais, o que é renda variável? Os principais títulos e ativos que temos para negociar em renda variável são ações, contratos futuros, opções, ETFs, commodities e câmbio. O que seria contratos futuros? Contratos futuros ocorre muito, principalmente, são produtores rurais. Eles querem, por exemplo, eles fazem eles têm uma plantação de soja e eles plantam hoje para poder ela crescer, e ela vai até que ele colhe e tal, vai demorar 1 ano. E aí ele vai vender, por exemplo, ele vai vender para o mercado externo. Então, ele não sabe como é que vai estar o dólar. Então, ele faz um contrato futuro de venda daquela soja, estipulando que ele quer vender a um determinado preço. Hoje, por exemplo, o dólar está R$5, eu quero vender essa soja minha daqui a 1 ano por R$5. Então, ele faz um contrato, ele vai pagar um precinho para ter esse direito do que é 1 ano, e vai ficar tranquilo, assim, vai dormir tranquilo. Ele não vai esperar lá o dólar baixar, por exemplo, a R$3, e aí do que é 1 ano e perder, né, com essa variação cambial, por exemplo. Opções são uma ideia parecida com contratos futuros. Tu compra a opção de fazer uma compra ou de uma venda no futuro. Por exemplo, assim, você imagina que você está de olho numa ação, tá? Você está de olho numa ação e ela vale R$10. E aí você imagina que ela vai subir bastante. Então, você faz um contrato também, uma opção de compra, daqui a 1 mês, por exemplo, a comprar ela a R$10,50. E aí passa aquele 1 mês, quando chegar no vencimento desse contrato, ela está custando R$14, por exemplo. Aí, o que você vai fazer? Você vai exercer esse seu contrato de comprar a R$10,50, porque você pagou, né? Você pagou um preço, um prêmio que chama, para poder exercer esse contrato lá no futuro. Agora, digamos que passou esse período aí, a ação caiu, você não vai exercer o contrato, né? Você tem um contrato de R$10,50, a ação caiu para 9, você simplesmente perdeu esse contrato. Você quer comprar, você vai lá no mercado e compra a 9, porque é o valor de mercado. Então, essa é só uma ideia assim, meio por cima. Os ETFs são índices semelhantes ao Ibovespa, que eu vou explicar, só que são negociados em bolsas internacionais. Eles replicam as principais ações daquela bolsa de valores.
Commodities são a soja, são o milho, o gado, o porco, o ouro. Na verdade, você negocia, você quer... é bem semelhante ao contrato futuro, você negocia o preço daquele bem, né? Então, é um mercado voltado mais a esse tipo esse tipo de bens. Esse mercado eu não sou tão... Eu não sou tão entendido, tá? E tem o mercado de câmbio. O mercado de câmbio é a moeda. Você vai fazer uma viagem internacional, você pode ir lá você vai lá no câmbio lá e compra um câmbio. Você pode negociar o câmbio também na bolsa. Você quer comprar... você compra dólar hoje, por exemplo, achando que vai se valorizar no futuro. E você pode comprar qualquer moeda, na verdade. Qualquer tipo de moeda que tem no mundo, você pode negociar na Bolsa de Valores. E ganhar, né, com essa valorização ou desvalorização dessas moedas diferentes.